O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está a caminho de Washington para se encontrar com Donald Trump. Netanyahu pressiona Trump sobre as negociações a respeito do programa nuclear iraniano. Israel quer que o Irã cesse todo o enriquecimento de urânio, reduza o programa de mísseis balísticos e rompa laços com grupos militantes em toda a região. O Irã dá sinais de que pode aceitar alguns termos em troca do alívio de sanções econômicas. A nossa correspondente Patrícia Vasconcelos tem todos os detalhes. Patrícia, boa noite para você. A proposta de Netanyahu vai na linha do que pensa Donald Trump sobre esse assunto? Bem-vinda. Obrigada. Boa noite, Marina. Boa noite, Celso. Vai até certo ponto. Netanyahu está a caminho aqui da capital Washington, ainda não pousou, deve chegar daqui a pouco, ainda em algumas horas, Marina. E ele vem pessoalmente conversar com Donald Trump, tem um encontro amanhã na Casa Branca para justamente alinhar e, obviamente, pressionar de perto para o que ele entende ser o melhor caminho em relação ao Irã. Os Estados Unidos estão em conversas políticas e também diplomáticas com Teherã para avaliar as sanções já impostas, algumas na sexta-feira passada, mas Benjamin Netanyahu entende que a conversa deve ser mais agressiva. Isso foi passado por autoridades que estão com o premier israelense e que conversaram com colegas jornalistas que cobrem aqui a capital Washington, e eles afirmaram que Netanyahu pretende que os Estados Unidos defendam uma posição mais agressiva em relação ao Irã, não cedendo tanto e permitindo, inclusive, o uso de mísseis balísticos, se necessários, por parte de Israel. Donald Trump tem dado sinais de que Teherã tem respondido de forma adequada, abriu para as negociações diplomáticas, implementou novas sanções e agora vemos esse novo cenário com a vinda, mais uma vinda de Netanyahu aqui à capital americana para colocar as demandas de Israel de perto. Afinal, um encontro sempre cara a cara faz toda a diferença, Marina e Celso? Patrícia, o presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou nesta terça-feira que a Europa deve se preparar para novos embates com os Estados Unidos. Para o francês, a recente discussão em torno da Groenlândia serve aí de alerta para a necessidade de reformas econômicas para fortalecer o bloco. Macron disse ainda que a Europa não deve confundir essa aparente trégua na disputa sobre a Groenlândia com uma mudança duradoura da postura de Trump. Como é que a Casa Branca tem se posicionado sobre esse assunto, Patrícia? Celso, até agora com silêncio. Tanto as autoridades da Casa Branca quanto o presidente Donald Trump não respondeu às falas de Macron hoje. Inclusive, Donald Trump não recebeu a imprensa nos eventos da Casa Branca nem ontem, nem hoje, o que não é muito comum. Ele costuma falar bastante, mas é como a semana começou. O presidente francês deu essas declarações, Celso e Marina, em uma entrevista que ele concedeu a jornalistas de diferentes jornais, entre eles o Le Monde. E o que Macron disse é que não é porque os Estados Unidos e Donald Trump deram uma pausa aos europeus e porque Trump parou de falar da Groenlândia que a ameaça não mais existe. Ele chegou a falar, inclusive, no momento Groenlândia, que os europeus devem sim se preparar. Tem um encontro de líderes europeus marcado para acontecer essa semana lá na Europa, e ele afirma que aquela região, que ele, representando a França, e os outros líderes devem se preparar, porque esse silêncio de Washington não significa que Donald Trump mudou de ideia e que ele não vai atacar de novo. Agora a gente espera o que os Estados Unidos vão falar ou reagir, mas até agora, respondendo objetivamente a sua pergunta, Celso, a resposta, pelo menos até agora, foi o silêncio. Pois é, Patrícia, vamos ver os próximos passos. Agora, mudando de assunto, começou um julgamento histórico envolvendo as Big Techs nos Estados Unidos, A Alphabet, controladora do Google, e a Meta, responsável pelo Facebook e Instagram, são acusadas de causar vício em jovens. O júri deverá determinar se essas empresas de tecnologia
projetaram deliberadamente suas plataformas para tornar crianças e adolescentes dependentes das redes sociais. Patrícia, como é que foi esse primeiro dia de julgamento? Olha, os advogados das Big Techs, que agora são duas, entre elas a Meta, falaram que não há comprovação científica, Marina, de que adolescentes têm comprovadamente efeito de vício no organismo pelo uso das redes sociais. Isso está apenas no começo, é um julgamento considerado histórico e que pode ser um divisor de águas aqui nos Estados Unidos, Marina e Celso, porque a depender do resultado desse julgamento, se for comprovado ao fim que o uso excessivo das redes sociais por adolescentes causa vício nessas pessoas, nesses adolescentes, isso pode servir de base para a criação de novas leis aqui nos Estados Unidos para proibir o uso destas plataformas a depender da idade por riscos reais à saúde, como já aconteceu no passado com o álcool, com o cigarro. Existem projetos em andamento, propostos no Congresso para regulamentar o uso dessas redes sociais. Não houve conclusão ainda de nenhuma destas propostas. Esse julgamento é um processo na Justiça que, como a gente explicou aqui, como vocês falaram, acontece em Los Angeles. Ele foi aberto por uma americana que hoje tem 20 anos de idade e ela afirma que sofreu danos graves psicológicos porque ela afirma no processo que acabou sendo dependente, ficou viciada mesmo no uso das redes sociais e ela diz que começou a usar muito cedo. Então, isso é um processo inédito, essa argumentação, é algo que ainda não tinha acontecido nos processos judiciais aqui, então está sendo olhado com muito cuidado e com muita atenção, porque, como eu disse, pode ser um divisor de águas se, ao final, a Justiça comprovar que o uso dessas redes sociais causa, sim, vício nos adolescentes. Então, obviamente, será preciso implementar alguma mudança, Marina? Um assunto que interessa a todos os pais de crianças e adolescentes, imagino que aí no Brasil também. Essa vai ser uma longa discussão, Ainda nos Estados Unidos, a Câmara dos Representantes fez uma audiência de fiscalização sobre a política de imigração do governo Trump. Os deputados ouvem chefes de 3 órgãos-chave: o ICE, que faz as ações e deportações, o CBP, responsável pela fronteira, e o USCIS, que cuida dos processos de vistos, asilo e cidadania. Patrícia, como é que foi essa audiência? Olha, foi um enfrentamento, um debate mesmo em alguns momentos. Deputados democratas pressionaram bastante os representantes destas 3 instituições que estavam ali, prestando o depoimento, o Celso. Obviamente que os 3 que falaram, eles defenderam e apoiaram os empregados. O chefe do ICE, que os agentes de imigração que foram e estão sendo acusados de agir de forma agressiva, não só contra os imigrantes ilegais. Há imagens e histórias de que alguns entraram nas casas de alguns imigrantes sem ordem judicial. Há também o relato e imagens de atuações agressivas e violentas e de repressão a manifestantes. A gente lembra dos 2 norte-americanos que morreram baleados, a Renee Good e também o Alex Pretty. E foi justamente por conta da morte desses 2 americanos e também pelas várias denúncias de repressão e da forma com que esse tema tem sido tratado aqui nos Estados Unidos, que essa comissão do Congresso, da Câmara dos Representantes, que equivale à Câmara dos Deputados aí no Brasil, decidiu chamar essas autoridades para depor. Eles expuseram as suas visões, seus pontos de vista, falaram que todos os funcionários dos seus departamentos recebem tratamento adequado, treinamento adequado e não assumiram qualquer culpa ou responsabilidade ou erro, Celso. Patrícia, para encerrar o nosso giro de notícias de Washington,
A mãe da apresentadora americana Savannah Guthrie segue desaparecida desde o final de janeiro. A gente já trouxe essa notícia aqui no jornal do SBT News. E hoje o FBI liberou imagens dos suspeitos de sequestrar Nancy, de 84 anos. As imagens foram feitas pela câmera de segurança da casa da mãe da jornalista. E o presidente Donald Trump também pediu para que as forças federais cuidassem do caso. Até agora, Patrícia, o que se sabe sobre o sequestro de Nancy Guthrie? Olha, segundo o FBI, que entrou na investigação por ordem do presidente Donald Trump, segundo o FBI, não há informações sobre o paradeiro da mãe da apresentadora. As imagens hoje, foram divulgadas pelos investigadores. É possível ver um homem que ele está mascarado, com o rosto totalmente coberto. As imagens também mostram que ele portava uma arma, Marina, e essas imagens foram retiradas das câmeras do circuito interno da casa da mãe da apresentadora, que tem 84 anos. Isso aconteceu há 10 dias. Ela chegava em casa à noite, o filho dela a deixou em casa depois que eles passaram um dia bom e feliz em família, e ela desapareceu. E a polícia teve acesso a essas imagens. Esse criminoso está com o rosto coberto e, oficialmente, os investigadores afirmam que não tem notícia do paradeiro, tampouco da motivação. A apresentadora Savannah Guthrie, ela publicou um outro vídeo hoje, muito emocionada, pedindo clemência, para que os criminosos enviem prova de vida da mãe, e é um caso que gera muita comoção aqui nos Estados Unidos, Marina. Patrícia Vasconcelos, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do SBT News. Uma boa noite para você.